para falar em hospitalar, porque a AIDS, pessoal, é algo presente no risco hospitalar. A infecção por HIV é algo presente ao profissional de saúde. Se você for trabalhar em hospital, você vai trabalhar com esse risco. Você vai ter que conscientizar o seu trabalhador a estar usando equipamentos de proteção, tá? Equipamentos de biossegurança, porque isso é muito importante. O HIV não é transmitido, isso é só para a gente lembrar, tá? Pela saliva, suor, lágrimas, beijo, abraço, banho de piscina, assento. Só lembrando que o que vai caracterizar a contaminação do HIV é a carga viral que aquele líquido corpóreo vai trazer, tá certo? O que é a AIDS, propriamente dita? A AIDS é a sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou seja, SIDA, trazida para o português. Foi descoberta na década de 80 por Robert Gallo e Luc Montagnier. Disse que uma pessoa tem AIDS quando o ataque constante e progressivo do HIV ao sistema imunológico torna seus organismos vulneráveis, tá, a diversas infecções, ou seja, a porta está aberta para as infecções. O que é AIDS? Quando o sistema imunológico começa a ser atacado pelo vírus de forma mais intensa, começam a surgir os primeiros sintomas. Os principais são febre alta, diarreia constante, crescimento dos gânglios linfáticos, perda de peso e erupções na pele. Fazer outra pergunta para você, meu aluno, minha aluna. Eu posso identificar um aidético pela fisionomia dele? Eu posso identificar um aidético ou um portador do HIV pela fisionomia? Sim ou não? O pessoal tá ligado, né? Você sabe que tem uma velha campanha antiga que diz o quê? Quem vê cara não vê AIDS, né? Quem vê cara não vê AIDS. Eu posso ter uma cidadã muito bonitinha, né? Muito boazinha, ela ser aidética, ser portadora e tá até desenvolvendo sintomas já, mas a fisionomia não muda nada, tá? A fisionomia da pessoa só vai mudar quando a pessoa já está, pessoal, em estágio já avançado, terminal, fica aquela coisa magra, tá? Aquela coisa sem vida, os olhos, quando você já está chegando já no final, tá? Em estágio terminal. Mas um aidético, um portador do vírus da AIDS é normal. Você vai ver uma pessoa normal. Então, por isso que existe aquela questão. Quem vê cara não vê AIDS, tá? Voltando aí para o nosso slide. Quando a resistência começa a cair ainda mais, várias doenças oportunistas começam a aparecer. A pneumonia, alguns tipos de câncer, problemas neurológicos, perda de memória, dificuldades de coordenação motora, sarcoma de Kaposi, tá? Que é um tipo de câncer que causa lesões na pele, intestino e estômago. Como se contrai a AIDS? Contato sexual, aí você deve estar pensando, mas rapaz, esse professor deve estar pensando que nós somos bebezinhos, né? Que não sabemos, todo mundo está cansado de saber. Então é por isso que está cansado de saber sobre AIDS que a gente continua falando, tá certo? Porque nós estamos cansados de saber e o Brasil está subindo no índice de contaminação de AIDS. Então como é que é isso? Eu estou cansado de saber, tá? Mas o Brasil está subindo. E aumentou muito o índice de profissionais de saúde infectados acidentalmente ou não acidentalmente, tá? Pelo vírus do HIV, tá certo? Então aumentou muito. Por isso essa preocupação de colocar essa aula exclusiva sobre a questão do profissional de saúde e o HIV. Então, como se contrai a AIDS? Contato sexual com a pessoa infectada, contato com o sangue da pessoa infectada, uso de agulhas compartilhadas por pessoas contaminadas, acidentes com material pérfuro cortante de transmissão vertical ou perinatal da mãe infectada para o filho, certo? Então, acidentes com pérfuro cortante é um dos principais alvos da nossa aula, que é justamente o que pode trazer e vem trazendo o problema do HIV no profissional de saúde, tá? E da questão da transmissão vertical da mãe infectada para o filho. Aí você me pergunta, uma mãe infectada pode ter o filho sem AIDS? Pode. Hoje o filho nascer sem a AIDS, né? Sem o vírus. Hoje existe
algumas técnicas, alguns medicamentos que causam isolamento. Agora só, tá? Quando eu estava no meu curso de enfermagem, quando eu estava na faculdade, quando eu paguei a cadeira de risco, né, de gestação de risco, obstetrícia de risco, patológica, eu assisti vários partos de mãe soro positiva e eu comparo o parto de soro positivo com um pit stop de Fórmula 1. O que é o pit stop de Fórmula 1? Fica lá, todos os mecânicos prontos, quando o carro chega, eu já entro em ação. É justamente o neonatal, que é o especialista em criança, fica esperando há uma colocação de um aspirador. Tem que ser parto cesárea, diga-se de passagem, o parto normal não pode. Por quê? Qual é o risco? A criança não pode broncoaspirar o líquido da mãe. Então, a grande preocupação da equipe é coloca o aspirador do lado, o aspirador do outro. Quando tira a criança, joga rapidamente na mão do neo, para poder o neo aspirar rapidamente as vias nasais, né, e não ficar nenhuma secreção de parto. Então, eu comparo um parto de HIV, tá, positivo, soro positivo, com um pit stop de Fórmula 1. Tem que ser tudo preciso. Tá certo? Aí há o risco da criança nascer com HIV? Mas em muitos casos mesmo, a criança está nascendo sem o HIV, porque a medicina está evoluindo. Tá? E essa mãe não vai poder amamentar. Geralmente vai ser banco de leite, porque o leite transmite também HIV. O novo tratamento, conforme pesquisadores australianos, um novo tratamento que treina as células do sistema imunológico para reconhecer o vírus da AIDS pode ajudar a controlar a doença. Testes em macacos contaminados com um vírus semelhante ao HIV mostraram que o tratamento controlou a infecção, mesmo sem curá-la. Já há testes programados em seres humanos. Trata-se de uma técnica de imunoterapia ou vacina terapêutica. Inclusive, agora há pouco, né, pesquisadores pernambucanos descobriram uma parte do genoma que tem a ver com o vírus HIV e pode ajudar muito na cura contra a AIDS, né? Isso é bem interessante. De acordo com estes cientistas, o tratamento consiste em misturar as células do próprio sangue do paciente com pequenos pedaços de proteínas do vírus. Estas células são em seguida injetadas novamente no sangue do paciente. Então isso aí é tudo experimental. Não existe hoje cura efetiva da AIDS. Então, voltando para o nosso slide, os níveis do vírus em macacos vacinados eram 10 vezes menores do que nos controles. E isso foi durável ao longo de mais de um ano, depois das vacinações iniciais. A imunoterapia resultou em menos mortes provocadas pela AIDS. Concluíram que se trata de uma promissora técnica de imunoterapia, tá? Agora, isso tudo são especulações tecnológicas. Agora, trazendo, tá, o nosso tema da AIDS, como é que a gente, na área de saúde, vai se prevenir? Então, vamos trabalhar agora uma ciência dentro da segurança chamada biossegurança. O que é biossegurança? São conjuntos de medidas que visam reduzir a zero os riscos de exposição dos profissionais a doenças infecto-contagiosas, tá? Então, são medidas tanto coletivas quanto individuais que visam minimizar a exposição desses profissionais a riscos, tá, biológicos e de doenças infecto-contagiosas. Isso aí é o símbolozinho da biossegurança, tá certo? Isso é universal. Precauções universais. É recomendado o uso obrigatório de equipamento de proteção individual, o EPI, na manipulação de pacientes, fluidos corpóreos, objetos e superfícies contaminadas ou com risco de contaminação. Ou seja, mesmo com todas as medidas coletivas, a individual não é descartada, principalmente em biossegurança. Um dos principais parâmetros, tá, de proteção em biossegurança é a proteção individual. O ambiente hospitalar oferece múltiplos e variados riscos aos trabalhadores da área da saúde, tais como os causados por agentes químicos, físicos e biológicos, psicossociais e ergonômicos, sendo os riscos biológicos os principais geradores de
periculosidade e insalubridade a esses trabalhadores. De preferência, insalubridade, tá?